E quais são os fatores relacionados a esse manejo? Da mesma forma, nós podemos esquematizar por meio de um triângulo, em que a base do manejo são as adubações do cafezal já implantado. E as outras duas hastes são os tratos fitossanitários, o que significa o controle de pragas e doenças, e o manejo de colheita e pós-colheita do café. Então, vamos começar falando agora sobre o manejo de adubações do cafezal. O primeiro ponto importante para que a gente defina esse manejo a ser adotado de adubações e correções da fertilidade do solo no cafezal já implantado são as análises de solo e as análises de folha. A análise de solo ela vai determinar a adubação básica do cafeeiro e a análise de folha vai permitir calibrar essas adubações, ajustar as deficiências e os excessos de adubação. E a referência básica para fazer esse manejo são duas publicações, uma do Instituto Agronômico de Campinas, que é o Boletim 100, no estado de São Paulo, e mesmo no estado de Minas Gerais você encontra laboratórios de fertilidade do solo que trabalham com esse sistema IAC nas regiões sul de Minas e também no Triângulo Mineiro. E a segunda referência é o boletim conhecido como Quinta Aproximação Mineira, do sistema Profert de Minas Gerais. A análise de solo ela é feita a partir de duas faixas de amostragem diferente no campo. Você tem a amostragem feita de 0 a 20 centímetros de profundidade e você tem a amostragem feita de 20 a 40 centímetros de profundidade. A amostragem feita até os 20 centímetros é utilizada para análise de rotina, em que você determina os teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro e zinco. E a análise feita de 20 a 40 centímetros é a análise que a gente utiliza para calcular a necessidade de gesso na cobertura do cafeeiro recém-implantado. Ainda com relação às adubações da lavoura já implantada, nós temos um terceiro ponto bastante importante, que é a necessidade de parcelamento das adubações. Então a pergunta que se faz é: quantas adubações são necessárias durante o ciclo do café? Essa quantidade, basicamente, ela depende das análises de solo e de folha. O mais importante é a quantidade total a ser aplicado, indicado conforme essas análises. Quanto mais parcelamentos, melhor, principalmente de nitrogênio e potássio, porque esses nutrientes eles lixiviam muito no solo e o nitrogênio também é muito sujeito à volatilização. Então, esse parcelamento é feito com o objetivo de evitar as perdas. Normalmente são feitos de 3 a 4 parcelamentos, mas a quantidade total depende da necessidade indicada na análise de solo. Com relação ao fósforo, não. O fósforo pode ser aplicado de uma vez só na primeira adubação, porque ele não lixivia, ele não perde por volatilização. Segundo fator relacionado ao manejo da lavoura já implantada é a fitossanidade. O controle fitossanitário ele tem a função de evitar as perdas provocadas por pragas, por doenças e plantas daninhas. Esse manejo fitossanitário passou por uma revolução muito grande nos anos 2000, devido ao surgimento dos produtos WG, que facilitaram demais a aplicação e permitiram o controle integrado da ferrugem e do bicho mineiro, ao mesmo tempo que é feito o controle de outras pragas como cochonilhas e cigarras. E esse controle passou a ser feito todo numa mesma aplicação, a partir do mês de novembro. Inicialmente era necessário apenas uma aplicação no mês de novembro para se ter um bom controle. E conforme a região fosse mais quente, você eventualmente precisaria de mais uma aplicação a partir do mês de fevereiro. Mas o uso contínuo de certas moléculas ao longo do tempo tem gerado resistência das pragas e dos micro-organismos às moléculas. Por isso, hoje, além da aplicação normal
feita a partir de novembro, via solo, também tem sido necessárias mais 2 ou 3 pulverizações desde fevereiro até o mês de junho, para fechar o ciclo, conforme a região, se ela for mais quente ou mais fria. Trabalhos da EPAMIG da década de 90 já mostravam essa resistência. E trabalhos mais recentes, publicados a partir de 2020, têm mostrado a eficácia do controle antecipado da ferrugem para a fase vegetativa, no pré-florada, a exemplo do que tem sido feito para a cultura da soja, permitindo reduzir a necessidade de controle na fase seguinte, quando você tem a planta iniciando a granação. Esse controle antecipado, ele tem sido feito também associado ao controle de uma doença oportunista que tem aumentado a sua incidência no fim do ciclo, que é a seca de ponteiros. Outro ponto importante desse controle antecipado é que ele também tem propiciado o aumento no pegamento da florada. Com relação às plantas daninhas, trabalho do professor Malavolta, do início dos anos 2000, mostrava que as plantas daninhas podem reduzir em até 84% a produtividade do cafezal e que o uso de 2 pulverizações de herbicida feito em área total eram suficientes para controlar o mato comparadamente ao manejo de manter o cafezal sempre no limpo. Então o manejo de mato ele mudou. Hoje a gente não trabalha mais no sentido de manter o cafezal sempre limpo. Nós fazemos o manejo com herbicida pré-emergente na linha do plantio ou o uso de enxada, mantendo a linha do plantio sempre no limpo. E nas ruas do cafeeiro, o manejo mais indicado tem sido manter as ruas cobertas com braquiária, cultivado em consórcio. As roçadas mecânicas, elas são eficientes apenas quando você tem o consórcio com a braquiária. Quando você tem o mato comum no meio do cafezal, esse manejo de roçada mecânica não tem sido eficiente. 2 pulverizações com herbicidas, nesse caso, são mais eficientes do que trabalhar com roçada mecânica. O manejo de colheita e pós-colheita é um fator importante que influencia na qualidade do café e, consequentemente, nos preços recebidos. Os fatores que afetam a qualidade do café com relação à colheita e pós-colheita são o manejo da broca, que é uma praga importante também no café, que ela destrói o fruto e destrói o grão. E a forma mais eficiente de se evitar o ataque da broca é a colheita bem feita. Com o advento da colheita mecanizada do cafeeiro, essa eficiência da colheita acabou sendo reduzida no sentido de não deixar grãos remanescentes no pé e o café de varrição. E os fatores relacionados à eficiência da colheita mecanizada são principalmente a velocidade de operação do trator e a necessidade de repasse manual. O ponto de colheita, mais especificamente a uniformidade de maturação, é outro fator importante para a qualidade do café. E esse ponto de colheita é afetado por 2 fatores: a variedade ou a espécie de café plantada e o uso de maturadores. Com relação às espécies de café, nós temos 2, o café arábica e o café canéfora. O arábica tem sido indicado para regiões de altitude acima dos 600 metros. Já o café canéfora tem sido indicado para regiões entre 400 e 600 metros de altitude. O clima também afeta a maturação do café. Se nós compararmos, por exemplo, o sul de Minas com o Triângulo Mineiro, os cafés do Triângulo Mineiro têm sido de maior qualidade que os do sul de Minas, porque no Triângulo Mineiro o relevo é mais homogêneo, é de maior altitude. E o sul de Minas, você tem uma variabilidade muito grande. Você tem terrenos desde os 600 metros até 1.000 metros de altitude. E você tem uma quantidade muito grande de microclimas também no sul de Minas, o que dificulta um pouco mais a maturação desse café e aumenta o tempo necessário de secagem. No caso do sul de Minas, a alternativa que você tem para aumentar a qualidade desses cafés é você utilizar variedades precoces para as áreas de baixada, variedades de ciclo médio para as regiões de meia encosta e áreas
de maior altitude, a gente pode trabalhar com variedades mais tardias. O uso de maturadores é uma alternativa bastante interessante, que permite você reduzir a quantidade de cafés verdes no momento da colheita. Isso também tem melhorado a qualidade do café e facilitado a colheita, aumentando a eficiência, principalmente na colheita mecanizada. O manejo de pós-colheita também é um fator muito importante que influencia sobre a qualidade do café e, consequentemente, sobre o preço recebido. Essa qualidade está relacionada ao preparo que o café é submetido no pós-colheita. A falta de preparo não é definitivamente uma alternativa que deve ser considerada na cafeicultura. O que é a falta de preparo? É a comercialização do café em coco. Os preços recebidos pelo café em coco são significativamente muito menores do que os cafés que são submetidos ao preparo adequado. Nós temos os cafés de terreiro, de secagem natural, e nós temos o preparo via úmida. Com relação ao preparo via úmida, nós temos o cereja descascado e nós temos o café desmucilado. E uma tecnologia que surgiu mais recentemente é a produção de cafés fermentados. Essa tecnologia foi inspirada em processos de fermentação natural observados. Por exemplo, cafés regionais como o café do jacu. O jacu é um passarinho que ele come o fruto do café e elimina o grão nas fezes. Durante esse processo, esse café ele sofre uma fermentação. Inspirado nisso, hoje tem sido adotados manejo utilizando bombonas, em que você coloca os frutos de café dentro dessas bombonas, elas são encharcadas, são umedecidas e permanecem durante determinado tempo fermentando, dando origem a cafés especiais, tipo gourmet. O preparo via úmido é altamente indicado, no sentido de melhorar a qualidade do café, porque esse preparo melhora características desejadas do café, fragrância, aroma, sabor, amargor e qualidade global. Outro ponto importante com relação à qualidade do café são os defeitos. E os defeitos mais comuns são café brocado, devido a um controle inadequado da praga, a broca do café. Nós temos os cafés verde, isso ocorre devido à colheita no ponto inadequado de maturação. Nós temos também o café xoxo, que ocorre devido ao mesmo motivo, colheita na hora inadequada. E nós temos o café de varrição. A quantidade de café de varrição ela é maior, principalmente devido à baixa eficiência da colheita. No caso da colheita mecanizada, essa eficiência está relacionada à velocidade da colhedora, à frequência das hastes, à topografia do terreno, ao número de operações de colheita e à necessidade de repasse manual.